estamos de volta com o nosso encontro do programa O Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você também dentro do nosso santuário com essas imagens, para juntos nós vivermos esse momento de oração ao Pai e também meditar em tudo aquilo que Deus tem preparado para todos nós, filhos e filhas, para que nós vivamos bem a nossa caminhada. Nós estamos fazendo as catequeses do Papa Francisco a respeito dos vícios e das virtudes. Nós já conversamos sobre as virtudes e agora vamos falar dos vícios e agora vamos falar sobre as virtudes. E o Papa toma hoje na catequese dele o texto de Mateus 26:39, que diz o seguinte: adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. A partir desta oração de Jesus ao Pai, o Papa nos diz: aos sofrimentos que padece, Jesus responde com uma virtude que, embora não esteja contemplada entre as tradicionais, é deveras importante a virtude da paciência. Trata-se da suportação do que se sofre. Não é por acaso que paciência tem a mesma raiz de paixão. E é precisamente na paixão que sobressai a paciência de Cristo, que com mansidão e docilidade aceita ser preso, esbofeteado e condenado injustamente. Diante de Pilatos, não recrimina suportar os insultos, os escarros e a flagelação dos soldados. Suporta o peso da cruz, perdoa aqueles que o pregam no madeiro e na cruz não responde a provocações, mas oferece misericórdia. Esta é a paciência de Jesus. Tudo isto nos diz que a paciência de Jesus não consiste numa resistência estoica ao sofrimento, mas é fruto de um amor maior. Como Pai, Jesus vê para além do nosso pecado. Perdoa sempre e com infinita paciência está pronto a recomeçar tudo de novo. São Paulo, tendo em mente este agir magnânimo de Deus, diz que o amor é paciente. Resta-nos, por isso, imitar o Mestre, que, sendo paciente, nos chama a ser como Ele. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Com base neste texto evangélico e nesta reflexão que o Papa faz, que não está nada fora daquilo que diz o Evangelho, daquilo que Jesus vivenciou, a virtude da paciência, quer dizer, de esperar o tempo das coisas, os acontecimentos das coisas, mesmo que com dificuldade, nos impulsiona para aquilo que é o melhor. Então, a virtude da paciência, da qual o Papa coloca Jesus como o primeiro personagem no nosso programa, ele quer mostrar para nós, porque muitos podem dizer: ah, padre, para Jesus foi muito fácil, ele era Deus. Mas um Deus que se fez homem. E ao se fazer homem, pegou de tudo de nós, menos o pecado, menos a desobediência, menos a infidelidade a Deus. Mas ele sentiu, a gente pode encontrar vários momentos de Jesus assim, alterado, falando com as pessoas assim, com firmeza, não com raiva nem com ira, mas tendo reações propriamente humanas. Ele tanto agiu humanamente que muitos falavam assim: mas esse cara diz que é filho de Deus, mas ele é um homem como nós.
mas ele não tinha a dimensão do pecado que nós temos, porque a vida dele era uma vida de obediência ao Pai. E na obediência, ser paciente com aqueles que são desobedientes ou que estão em pecado. Porque do contrário, a gente eliminaria todo mundo. Até nós seríamos eliminados por Deus antes mesmo de qualquer reação ou de qualquer proposta de salvação. Mas se Deus nos salva, se Deus ele vem ao nosso encontro para nos salvar, se Ele não tiver paciência conosco e dar tempo para o nosso amadurecimento ou para a nossa compreensão das coisas, nós já não estaríamos, nem teríamos nascido, porque já teria parado lá no paraíso mesmo. Mas Deus é paciente e Ele mostra essa paciência através da história. Como que Deus, com o caminhar da história, junto com os homens, Ele vai falando lentamente, vai advertindo, vai corrigindo, vai mostrando, vai ensinando, vai formando, educando. São estas coisas todas, a fim de que o homem possa encontrar o seu caminho, dar respostas concretas e poder chegar àquele objetivo para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para a frustração, nós somos criados para a glória, junto de Deus. O pecado é que nos leva à frustração, o pecado é que tira de nós a glória de filhos de Deus. Mas através da paixão do Senhor, através da sua entrega, através do seu abandono na vontade do Pai, sabendo que o Pai tudo sabe e tudo conduz, Ele se entrega confiante. Até Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Quer dizer, ninguém me obriga a ter paciência. Eu a tenho em vista de um bem maior, que é a salvação da humanidade. Então, se nós lermos assim a paciência de Jesus, que na hora em que chegou a hora dele, vamos dizer assim, várias vezes Jesus fugiu de ser morto, escapou da mão dos que queriam jogá-lo para o precipício abaixo, mas quando chegou a hora dele, o momento dele, ele se suportou tudo isso, ele foi paciente com tudo isso, porque tudo isso que ele estava sofrendo era em vista da nossa salvação. E mostrar para todos os homens e mulheres o que é ser obediente a Deus. Porque o obediente a Deus, ele confia em Deus. Ele não reage no calor da ira ou no calor dos acontecimentos. Ele vai muito além, ele supera tudo isso. Se Jesus, feito homem, nos mostrou essa superação, nós, com a graça dele, podemos fazer também muito mais e sermos pacientes com todas as dificuldades que encontramos em nossa vida. Por isso, o apelo que ele faz hoje para nós é este, de nós aprendermos com Jesus a sermos pacientes. E durante as nossas reflexões, você vai aprender muito sobre a virtude da paciência. Vamos rezar com toda a confiança ao Deus que é paciente, ao Deus que quer a nossa maturidade, quer o nosso crescimento, quer o nosso desenvolvimento, em vista de uma vida muito melhor do que aquela que achamos, que julgamos ter. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, colocando nas mãos dele nossas vidas e nossos corações. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Agradecido pela sua participação em nosso programa Ao Pai das Misericórdias, deixo aqui a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.